Eu sou busólogo e vou te falar por que sou busólogo. Meu nome é Márcio e você está no Mobilidade RJ. No último vídeo eu mostrei o que é ser busólogo. Dessa vez eu vou falar como me descobrir busólogo. Não tem aquela criança que gostava de fingir que está dirigindo um carro? Eu gostava de fingir que dirigia um ônibus. Não por ser maior, mas porque eu gostava mesmo. Desde pequeno, nos momentos de folga da escola, eu sempre saía com meu pai. Na época ele consertava máquina de escrever. Aposto que muita gente nem sabe o que é uma máquina de escrever, né? Eu lembro de alguns lugares que ele visitava que eu gostava muito de ver o trânsito, o movimento pelas ruas. Um deles era o Hotel Ouro Verde, Copacabana, além de algumas empresas pelas ruas do centro do Rio de Janeiro. Mas teve uma vez que fui em um lugar que eu poderia dizer ser um parque de diversões para mim. Meu pai foi fazer uma manutenção de algumas máquinas de escrever na aviação Araçatuba de Niterói. Isso foi no final ali da década de 80, com o início da década de 90. Inclusive, eu pude sentar no banco do motorista de um dos seus Torinos LN, que estavam na garagem. Os que estavam lá na garagem, aliás, estavam muito bem cuidados pela Araçatuba, que até hoje é uma empresa que preza pelo bom cuidado dos seus ônibus, que sempre parecem novos. Comecei a ficar tão esperto em andar pelas ruas que quando eu estudava na quarta série, entre os 10 e 11 anos, eu fui sozinho para Maricá visitar minha avó. Na época eu morava e estudava em Anchieta. Lógico, fui com a minha mãe sabendo que eu iria fazer essa viagem. Ela não era louca, ela já viu eu praticamente levando ela sozinha, então ela confiou. E era outras épocas, né? Fui na cara e coragem com a carteirinha do colégio e a roupa da escola. Na época, a Amparo tinha muitos carros urbanos na linha para Maricá. Tinham 1 ou 2 horários por dia que iam para Ponta Negra, Itaipuaçu e Santa Paula, ali perto de Inoã. Minha avó morava, inclusive, em Santa Paula. Eu lembro que era um carro por dia que saía às 18h30 da Praça Mauá e chegava lá por volta das 8 e pouquinha da noite. A partir daí, pelo menos uma vez por mês, eu fazia esse percurso, que era uma maravilha, eu gostava muito. Eu acabei conhecendo muitos itinerários, pois por andar muito de ônibus pela cidade, fui aprendendo que tal ônibus passava em tal rua. E assim, com apenas 13 anos, em uma época que não existia ainda nem Google Maps, eu me tornei office boy. E andava por vários lugares, conhecendo cada vez mais destinos. Eu adorava ver várias carrocerias diferentes pelas ruas. Na época de office boy, eu juntava um dinheirinho a mais só para quando eu via do centro do Rio, para voltar para casa de carro tarifa. Não lembro se na época se já tinha a numeração de SE002, mas eu pegava o Praça 15 a Mariópolis, quando a Autodiesel ainda tinha a pintura parecida com a da Rio Minho, com os viagens GV, aquela pintura de barrinha no finalzinho do ônibus. Depois passou aquela pintura que era em formato de triângulo, até chegar à Era Breda, mas ainda com os para-choques brancos, não era para-choques dourado não, mas já tinha as barras transversais e eu adorava andar naquelas máquinas. Mas alguns anos antes disso, me lembro de passar próximo ao ponto final do 386 em Anchieta e eu vi aquele mar de ônibus de cor marrom, na época, descendo o morro em direção à estrada do Engenho Novo, para quem conhece a região ali. Na época, o 386 só tinha aqueles carros tipo tarifa, tinha o Nelson Diplomata, o Marco Polo Viaggio e tinha mais um modelo, não me lembro qual exatamente. Era muito pequenininho, mas eu gostava de ver. Depois, o ponto inverteu. O ônibus, em vez de descer, começou a subir o morro. Eu peguei um dos primeiros ônibus urbanos com ar-condicionado, aquele Torinão GV motor Scania traseiro. E eu andei muito nos viagens 1150 da Breda Rio na linha para Mariópolis. Algumas combinações de ônibus e motores que sempre lembro bem. Lembro da 003 Nilópolis para Mauá, ainda na Transmil, com os Viagios GV Mercedes. Com trânsito bom, a viagem era feita em um piscar de olhos. Outra combinação que eu gostava bastante era dos Ciferais com motor Scania da Autodiesel. Que máquina! Pegava muito na 375
Eu lembro que às vezes dava um defeito estranho, parecia que entrava um ar no motor. O motorista acelerava e nada, e não desenvolvia. Aí tinha que desligar o ônibus e ligar novamente que voltava a funcionar. Mas aquele motor, na Brasil, devia dar um medo nos veículos menores. Gostava muito de andar também nos buscas urbanos com motor Scania na 376 Pavuna, Praça 15. A máquina corria demais. Uma outra combinação que eu gostava muito de ver foi quando a Transmil mudou do tradicional saia azul com blusa branca e faixa vermelha para o azul claro com outros tons de azuis. E um Buscar é o Busca motor Mercedes O400. Que máquina linda de se ver. Mas sem dúvida, uma das combinações mais perfeitas para mim era da Nossa Senhora do Amparo. Brancão mesmo. Buscar o Urbanus Plus com motor 1721. O motorista ia na rotação até o limite. Isso para mim era um som mais gostoso de se ouvir, era quase uma flauta doce. Hoje em dia os motores têm um som muito padronizado, não tem diferença de um para o outro. Mas uma combinação de pintura e carroceria que eu gosto muito é dos Viaggio G8 azulões da Amparo. Carro lindo. Eu também gosto muito dos Viaggio G8 da Única e da Fácil. Parece o Uber Black, mas são carros lindos também. Eu tinha medo de falar que era posólogo e das pessoas acharem isso esquisitice. Mas como falei no vídeo anterior, tem gente que coleciona cartões telefônicos, tem gente que coleciona notas e moedas do mundo, tem gente que coleciona selos. Por que então eu posso gostar de ônibus? São hobbies diferentes? Pode até ser, mas gosto não se discute, né? Então tá tudo bem. Se eu ver uma pessoa tirando foto na rua, eu não vou achar esquisito. Mas uma pessoa que esteja do meu lado pode achar esquisito, pensar, olha que maluco, tirando foto de ônibus, ao invés de estar tirando foto de paisagem. Gente, cada um com seu cada um e ponto. Eu posso até achar maluquice quem abre o YouTube para assistir um vídeo de uma pessoa imitando NPC, que tá na modinha, né? Ou ver um vídeo de uma pessoa comendo qualquer besteira, ou entrando em uma banheira de chocolate. Mas se a pessoa gosta de assistir, é o gosto da pessoa. Espero que todos tenham gostado desse vídeo. Quem quiser contar suas histórias e lembranças sobre o ônibus, pode contar à vontade. Já se inscreva em nosso canal, veja os vídeos que estão passando logo aqui ao lado e já deixe seu like, que é muito importante para o nosso crescimento. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.